Todo mundo já recebeu aquele conselho de amigo, parente, familiar do que fazer com o seu dinheiro. Não, faz isso daqui, vai fazer isso daqui que você vai se dar bem. E aí quando vai ver, você está sentando o cu que o priquito roa, completamente ferrado, lascado. É ou não é verdade? Então chega lá, não, quem não se endivida não consegue ter nada. Vai lá, rapaz, compra um negócio. Aí não tá nem precisando do negócio, vai lá e financia, faz qualquer merda, né? Compra logo, se não der para pagar depois no final do mês, você usa aí um cheque especial. Essa daí é a beleza, né? O que tem de brasileiro em cheque especial é complicado. Aluguel é jogar dinheiro fora, financia logo. Aí quando vai ver, não pagou nada da casa, porque eles jogam todos os juros para os primeiros anos, né? Aí dá 10 anos pagando o negócio, só pagou juros, tá num aperto financeiro, vai nessa daí de uma dica ruim e outra, o cara perde a casa. Putz, joga todo o dinheiro no lixo. Ou você precisa fazer uma faculdade. Ó, presta atenção, você precisa fazer uma faculdade, você precisa de um diploma. Olha, eu conheço uma senhora que se mata pelos filhos, tá? E aí um dos filhos dela, é mãe solteira tal, um dos filhos dela queria fazer engenharia. Pagou a faculdade do menino durante 3 anos, e aí o cabra chega e fala: mamãe, eu não quero mais fazer engenharia não, mamãe, eu não quero mais engenharia, não tem que ler muito, mamãe. Eu fico com dor de cabeça, dorzinha de cabeça, eu fico com dor de cabeça, eu tenho muita conta. Agora eu quero é fazer direito. E a pobre que se lasca, porque o cara não tinha planejamento nenhum da vida, né? E aí você vai ver o seguinte: no final das contas, você jogou uma verdadeira fortuna no lixo, no esgoto, na fossa, e nunca conquistou nada na sua vida. O carro não é seu, a casa não é sua, as coisas que você tem mais dívida do que coisas. E aí, meu irmão? Tá? Então esse vídeo aqui é um presente, nós, mestres do capitalismo, para você. Muito bem? Nós vamos ver duas coisas. Primeiro, os 7 conselhos financeiros que te deixarão pobres. E depois um tema um pouco mais complexo a respeito de dividendos. Como é que você vai fazer para garantir a tua aposentadoria desta forma? É possível fazer isso? Não. Mais vídeos como este daqui, eles estão aí na descrição para você. E eu gostaria que você considerasse seriamente em participar do Mestres do Capitalismo esse ano, para que você se torne um mestre do teu capital e não um escravo do dinheiro. Um escravo. No final das contas, você é um escravo do banco, você é um escravo de dívidas, você é um escravo de decisões erradas na sua vida. Se esses vídeos forem interessantes para você, considere participar. Esse é um presente nosso para vocês. Participe. É o primeiro link aí na descrição. Todo mundo tem algum parente, algum amigo que adora dar os seus próprios conselhos financeiros. Eu sei que essa pessoa geralmente tem a melhor das intenções, só que o problema é que muitas vezes esses conselhos são horrorosos. Não apenas horrorosos, como eles podem te prejudicar bastante. E nesse vídeo aqui do Clube do Valor eu fiz um recorte de 7 diferentes conselhos financeiros que as pessoas costumam dar e que, na minha opinião, de planejador financeiro, de gestor de investimentos, de educador financeiro, são péssimos conselhos a serem seguidos. Então assista esse vídeo até o final e anote muito bem cada um desses conselhos, que eu tenho certeza que você vai melhorar a sua vida financeira com esse vídeo aqui. Conselho número 1. É melhor investir o seu dinheiro do que pagar dívidas. Quando as pessoas começam a estudar sobre investimentos, logo querem colocar em prática tudo o que estão aprendendo. Assim, começam a fazer sobrar dinheiro do salário para investir em títulos públicos, CDBs, bolsa de valores ou até mesmo fundos imobiliários. Porém, muitas fazem isso enquanto ainda estão endividadas, e aí está o grande erro. Com raras exceções, como por exemplo a necessidade de compor uma reserva mínima de emergência quando você ainda possui um endividamento imobiliário, que é aquele endividamento cuja taxa de juros tende a ser menor do que a média, pagar a dívida é sempre a melhor alternativa para o seu dinheiro.
você dificilmente vai encontrar um ativo financeiro que vá render juros maiores do que aquele que você paga na sua dívida, do que aquele que faz a sua dívida crescer. Ou seja, o melhor investimento financeiro que você pode fazer nesse caso é usar o dinheiro que sobra, que você está poupando, para antecipar a liquidação da sua dívida. Se você tem uma dívida com uma taxa de juros de 1,5% ao mês, por exemplo, antecipar a quitação dessa dívida significa investir essa mesma taxa de juros, que por sinal é excelente. Portanto, não dê ouvido às pessoas. Se você tem dívidas, pague elas primeiro antes de começar a pensar em investir. Conselho número 2. O cheque especial é uma boa opção de reserva financeira. A reserva financeira é aquele dinheiro guardado para ocasiões emergenciais. Ele é usado para não prejudicar o planejamento financeiro com empréstimos e dívidas que poderiam causar um verdadeiro rombo no seu orçamento. Porém, engana-se quem pensa que o cheque especial da conta corrente é uma opção de reserva financeira ou até mesmo uma extensão da sua conta corrente, como infelizmente a maioria dos brasileiros acredita, segundo um estudo recente do SPC. O cheque especial, aquele dinheiro extra que aparece na sua conta, nada mais é do que uma forma de empréstimo caríssima que te prejudica muito e que é oferecida pelo seu banco. Por outro lado, a reserva de emergência é o dinheiro seu, que deve estar muito bem guardado em uma aplicação financeira com alta liquidez, como o Tesouro Selic, por exemplo, ou até mesmo, em casos extremos, a caderneta de poupança. E agora eu quero saber de você. Diz aí, manda nos comentários. Você já fez a sua reserva financeira? Coloca ali um sim ou não. E vamos voltar aqui para o conteúdo. Conselho número 3. Imóvel é o melhor e mais seguro dos investimentos. Já se foi o tempo em que investir em imóveis era uma garantia de um bom investimento. Além de exigir um patrimônio inicial relativamente maior, investir diretamente em imóveis nem mesmo é a melhor forma de se investir no mercado financeiro, na minha opinião. Isso porque é muito difícil de diversificar a sua carteira e a manutenção do imóvel, procura por locatários ou até mesmo novos compradores, se você quiser comprar e vender, é complexa e exige muito tempo e energia sua. E ainda assim é um mercado com baixa liquidez. Hoje, os fundos imobiliários representam uma alternativa muito mais segura, mais rentável e mais simples de entrar nesse mercado. Mais do que isso, eles proporcionam a você, investidor, uma facilidade enorme de diversificação, de investimento com pouco dinheiro e também com liquidez diária. Mas lembre-se, imóvel não é o melhor e o mais seguro dos investimentos. Conselho número 4. Esperar ficar rico para começar a investir. É verdade que você não deve investir sem antes se livrar das dívidas e compor a sua reserva financeira. É verdade também que não adianta cortar um cafezinho que outro e investir R$50 por mês no mercado financeiro, porque assim você nunca vai acumular um grande patrimônio. Porém, você também não precisa esperar até ficar rico para começar a investir o seu dinheiro. A minha recomendação é que você crie a disciplina de separar pelo menos 15% dos seus ganhos para investir em seus planos de longo prazo, aqueles com prazo superior a 5 anos para a conquista, como por exemplo o plano de viver de renda no futuro. Se você está começando ainda a sua vida financeira, a sua jornada no mercado de trabalho e tem um salário muito baixo, pode pegar esses 15% e investir em si mesmo, ou seja, comprando cursos, livros e buscando aí se tornar um profissional mais valioso no mercado. Agora, se você for investir no mercado financeiro, a ideia é que você comece investindo nos ativos que você conhece melhor e depois vá migrando o seu dinheiro para melhores opções quando a gente fala de longo prazo, como carteira de ações, ETFs, fundos imobiliários e aí por diante. Assim, você aumenta ainda mais o seu potencial de ganhar e acumular um patrimônio maior no futuro. Conselho número 5. Se você não consegue guardar dinheiro, faça um plano de capitalização ou um consórcio. Esse é aquele tipo de conselho que as pessoas dão quando elas mesmas não conseguem ter a disciplina para guardar dinheiro. Na minha opinião,
Se você não consegue guardar dinheiro, precisa aprender a guardar dinheiro. Se você não tem disciplina para poupar, você não deve recorrer a um financiamento, um consórcio ou a um título de capitalização, e sim desenvolver a disciplina para poupar. Além disso, você deve estudar sobre o assunto e entender a importância de começar a guardar dinheiro para seus objetivos financeiros. Conselho número 6. Financiar é melhor do que alugar. Se você está naquela fase em que precisa sair da casa dos pais, é muito provável que já tenha ouvido esse tipo de conselho. Ou ainda pode ser que você tenha ouvido frases como alugar é jogar dinheiro no lixo. Pois saiba que esse tipo de conselho pode estar bastante equivocado, especialmente se você fizer algumas contas básicas. Você acreditaria se eu dissesse que, morando de aluguel por alguns anos e guardando a diferença do valor que você teria que pagar num financiamento para um imóvel com mesmas condições, mesmo padrão que o que você alugou, é possível pagar um imóvel à vista muito antes dos 30 anos que você demoraria para quitar o financiamento? Se você não acredita nas minhas palavras, eu recomendo que você assista a esse vídeo que vai surgir aqui no card no canto superior, no qual falo exatamente sobre esse assunto. Conselho número 7. Sempre vale a pena fazer uma faculdade. Alguns podem achar que esse último conselho não é necessariamente financeiro, já que muitas faculdades são gratuitas em nosso país. Porém, se levarmos em conta que uma faculdade exige muito tempo e tempo é muito mais valioso do que dinheiro, eu diria então que esse é sim um conselho errado que muitas pessoas dão. Por que eu digo isso? Simplesmente porque nem sempre fazer uma graduação é a melhor alternativa para o seu crescimento profissional. É verdade que possuir um diploma pode ser essencial para algumas carreiras que exigem maior conhecimento técnico, como a carreira jurídica, medicina, engenharia ou arquitetura, por exemplo, para não citar todas aqui, né? Mas se o seu objetivo for empreender ou trabalhar numa empresa privada em outros ramos e se tornar um profissional bastante relevante para essa empresa, nem sempre a faculdade será o melhor caminho. Os tempos estão mudando e hoje ser formado já não é mais sinônimo de sucesso e de uma boa remuneração. Até porque, na minha visão, as faculdades preparam as pessoas para serem empregados CLTistas e não empregados-chave, aqueles intraempreendedores ou empreendedores de sucesso. Basta olhar ao seu redor e observar quantas pessoas formadas estão trabalhando do que não gostam ou ganhando muito menos do que esperavam ou do que deveriam. Aqui mesmo no Clube do Valor, temos colegas extremamente competentes que geram excelentes resultados, são muito qualificados e não possuem curso superior completo. E não há problema algum nisso, porque eles geram resultado, geram valor, enfim, fizeram por merecer, né, as posições que eles têm por aqui. Portanto, antes de seguir o conselho de fazer uma faculdade, entenda se essa é realmente uma boa alternativa para você e o seu futuro profissional. Então esse foi o recorte de conteúdo que eu separei especialmente para vocês aqui hoje. Minha ideia era mandar apenas para a lista, para a comunidade de alunos que estão pré-inscritos no curso Mestres do Capitalismo 2.0, porque eu entendo que esse conteúdo ele é bastante complementar ao conteúdo da série de videoaulas gratuitas que eu estou dando, em especial para quem está pré-inscrito no curso Mestres do Capitalismo. Nessa série de aulas, eu mostro como você pode juntar R$2.000 ou mais em 28 dias. Ela é uma série, né, de 28 aulas. São 28 aulas em que ao final de cada uma eu deixo um desafio e as pessoas estão tendo resultados fantásticos, como alguns que eu estou colocando agora na tela. E se você quiser participar dessa série de aulas, que é uma pequena amostra do que é o curso completo Mestres do Capitalismo, do que vai ser o Mestres do Capitalismo 2.0, o primeiro link aqui na descrição é o link para que você consiga se pré-inscrever de forma gratuita e ter acesso ao replay das últimas aulas e as próximas aulas também. Beleza? Um grande abraço e até mais. Viver de dividendos. Você já ouviu alguém falar disso? Ficou curioso para saber o que são dividendos e como é possível viver com a renda deles? Então, se você ficar comigo até o final desse vídeo, talvez em um futuro não muito distante, seja você o próximo a dizer que está vivendo de dividendos. Se você ainda não me conhece, meu nome é Ramiro Gomes Ferreira.
Eu sou gestor de investimentos, cofundador do Clube do Valor e tenho ajudado muitas pessoas a ganhar bastante dinheiro com dividendos. Para quem é fã de renda variável e quer estar sempre por dentro do melhor conteúdo sobre investimentos e finanças pessoais, então não dá para deixar de se inscrever no Clube do Valor. Além disso, é importante clicar no sininho para receber notificações assim que eu postar cada vídeo novo. Deixe também o seu like, ajudando o canal a crescer mais e entregar novos conteúdos e trazer novas pessoas para o nosso clube. E para que você não pense que eu vou ficar especulando aqui, tentando dizer para você que dá para viver de dividendos sem ter certeza, saiba que eu estou com uma base bastante sólida para fundamentar os meus argumentos, porque eu sou cofundador da AGM Brasil, uma gestora de investimentos responsável por gerir mais de 110 milhões de reais de patrimônio de terceiros. O que isso significa? Que eu não vou falar sobre o que eu acho, mas sim sobre o que eu sei e sobre o que eu vivo no dia a dia de gestão patrimonial. Bom, para começarmos eu preciso explicar para você o que são afinal os dividendos. Dividendos nada mais são do que a distribuição obrigatória de parte do lucro de uma empresa aos seus acionistas. Mas atenção! Dividendos não são obrigatórios a todas as empresas, nem todas elas têm que distribuir. Apenas as empresas listadas na Bolsa de Valores é que precisam fazer essa distribuição. Isso porque quando você compra uma ação de qualquer empresa da B3, que é a antiga Bovespa, você se torna sócio dela, tendo direito a parte dos lucros. Essa determinação é bastante antiga e foi definida por lei em 1976. E ela estipula um valor mínimo para a distribuição do lucro, que é de 25%, ou seja, 1/4 dos lucros da empresa anualmente. Para ficar mais fácil de entender, imagine que qualquer empresa listada na bolsa seja como uma pizza. Isso mesmo, uma pizza. Cada fatia representa a quantidade de ações de cada pessoa. E aqui você precisará se esforçar para imaginar milhares de fatias, algumas grandes, outras muito pequenas, todas em uma mesma pizza. Dependendo do tamanho da sua fatia, ou seja, da sua participação como acionista, você irá receber um percentual do lucro que a empresa decidir distribuir, um valor na proporção das suas ações, ou seja, proporcional ao tamanho da sua fatia. Se a empresa resolver dividir toda a pizza, ou seja, distribuir todo o seu lucro líquido, então se diz que a empresa paga 100% dos dividendos. Mas isso não é comum e a maioria das empresas opta somente por distribuir 1/4 da pizza, 25%, que, como eu disse, é o valor mínimo estipulado em lei. Mas, Ramiro, por que a empresa não distribui todo o seu lucro? Porque, apesar dele ser um dos motivos principais do interesse de investidores, qualquer empresa precisa do lucro para poder reinvestir em si mesma e crescer, transformar o lucro de hoje em mais lucro amanhã. Esse reinvestimento pode ser em máquinas mais modernas, ampliação da estrutura, aquisição de concorrentes, enfim, em tudo que possa fazer com que a companhia cresça e gere ainda mais lucros no futuro. Como saber quais empresas pagam bons dividendos? Agora que você sabe o que são dividendos, quero te mostrar como você pode identificar empresas que vão pagar bons dividendos para você. Para isso, serão necessários utilizar alguns indicadores. São eles: Dividend Yield. Esse é talvez o mais importante dos indicadores para aqueles que se preocupam com dividendos. Ainda assim, ele não é o único, como você verá nesse vídeo, e nem mesmo deve ser o único indicador analisado na hora de comprar as suas ações pensando em dividendos, o que é um erro que muitos investidores iniciantes cometem. O Dividend Yield indica os dividendos pagos por ação dividido pelo preço da ação. Isso resulta em um percentual que indica o rendimento gerado ao dono da ação pelo pagamento de dividendos. Digamos que uma empresa esteja cotada a R$10 por ação e que essa mesma empresa tenha distribuído R$1 por ação no último ano em forma de dividendos. O dividend yield dessa empresa é de 10%, que é 1 dividido por 10.
Vale ressaltar que um dividend yield alto não significa necessariamente um bom sinal. Você precisa avaliar outros indicadores em conjunto com esse e entender o que classifica uma empresa como uma boa pagadora de dividendos. Por isso, vamos ao próximo indicador, o Dividend Payout, outro indicador que eu considero bastante importante. Ele é definido pela própria empresa e destaca qual é a porcentagem do lucro que será distribuída para seus acionistas através dos dividendos. Empresas com alto dividend payout carecem de recursos para investir em si mesmas e, consequentemente, tendem a crescer menos ao longo dos anos. Por outro lado, empresas com dividend payout baixo podem ser consideradas como empresas de crescimento, já que o lucro dela está sendo reinvestido na própria empresa. Existem ainda outros indicadores fundamentalistas bastante importantes a serem levados em consideração: PL ou preço por lucro, PVPA ou preço pelo valor patrimonial por ação, EV/EBIT, ROI, ROIC e por aí vai. Agora eu vou responder a você se é possível ou não viver de dividendos. Mas antes, escreva aí nos comentários. Você já conhecia algum desses indicadores que eu acabei de citar? Coloca aí sim ou não. Bom, dá para viver apenas de dividendos? Sim, é possível. Inclusive, há uma parcela de investidores na bolsa que vivem assim, dependendo exclusivamente dos dividendos como principal fonte de renda para a sua vida. Mas essas pessoas todas precisaram seguir algumas etapas para isso e que você, se quiser um dia viver de dividendos, também deve seguir as mesmas etapas, que são: 1. Abrir uma conta numa corretora. Pode parecer muito óbvio, mas só assim você vai conseguir começar a investir em ações, já que para receber dividendos você precisa, antes de mais nada, investir em ações. 2. Aprender a operar no mercado de ações. Com a sua conta aberta, será hora de aprender a comprar e vender ações. E eu não estou falando da aplicação de estratégias e técnicas para selecionar boas ações, mas sim a parte operacional mesmo, de manusear um home broker e aprender a emitir ordens de compra e venda de ações. Dominado isso, parte bem operacional, você pode partir para a terceira etapa, que é escolher boas ações. Para isso, você vai precisar analisar alguns dos indicadores que eu citei em conjunto e você pode ter acesso a esses indicadores e começar as suas análises com o auxílio de sites como o Fundamentos, um site excelente cujo link vai aparecer na tela agora e também na descrição. E como um passo bônus, eu sugiro que você reinvista os seus dividendos, ou pelo menos parte relevante deles, para aproveitar do poder dos juros compostos e acelerar o crescimento do seu patrimônio. Porque para viver de dividendos, você precisa ter acumulado um grande patrimônio investido em ações. E aí, gostou do que os dividendos podem te oferecer? Se você ainda não se sente seguro o suficiente para começar a investir o seu dinheiro com foco em dividendos, então preste atenção no que eu vou te contar agora. Eu estou me preparando para lançar a segunda edição do curso Mestres do Capitalismo. No Mestres do Capitalismo 2.0, eu vou ensinar todos os passos que você precisa conhecer para sair do seu patamar financeiro atual e começar a sua jornada para definitivamente alcançar a sua independência financeira. E eu vou dar como bônus para todos os alunos da segunda turma o meu curso de investimentos em ações, o Descomplicando o Mercado de Ações. Então, com uma compra, você leva 2 cursos completíssimos. O Mestres do Capitalismo, que fala de finanças pessoais, empreendedorismo, investimentos, e o Descomplicando o Mercado de Ações, um curso 100% focado em como investir na Bolsa de Valores. E aí, você ainda acha renda variável muito arriscado? Então vai aparecer um vídeo agora aqui do lado e você pode clicar nele para saber um pouco mais sobre como investir em ações. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando novos vídeos sobre o assunto. Um grande abraço e até a próxima!